Pessoal, hoje o dia começou fervendo, cheio de golpistas se dando muito mal. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra Bolsonaro e todo o seu núcleo golpista que estava ali tramando um golpe de Estado no Brasil. E ele, o próprio Bolsonaro, terá que entregar o seu passaporte. Foi dado a ele 24 horas para cumprir essa medida. Não poderá mais sair do país. E se não fugiu antes, agora já fica um pouco mais difícil. E o choro tá alto, tá, pessoal? Ele implorou para as pessoas através da jornalista Mônica Bergamo, pedindo que as pessoas esqueçam dele, uma vez que tem outro governando o país. Mas só que agora é tarde, né, Bolsonaro? Agora chegou a hora de dar conta para a justiça e pagar por tudo o que você fez, todos os crimes que você cometeu. E você que está ouvindo, anote, a pena será altíssima. O Alexandre de Moraes tem um histórico de ser muito severo em seus julgamentos, e ninguém nunca o afrontou como o Bolsonaro fez. O segundo golpista que se deu muito mal e não se mostra nada inteligente é o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, que acabou preso pela Polícia Federal em razão de porte ilegal de arma de fogo em Brasília. Nossa, esse aí não teve sequer a capacidade de prever a visita da Polícia Federal, ou então está muito confiante na impunidade. Ele foi um dos alvos, pessoal, de busca e apreensão da operação que mira a mesma organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal revelou alguns detalhes impressionantes que mostram que não vai ter salvação para eles mesmos. Vai ser muito tempo de jaula, ainda mais que o Valdemar é reincidente. Os trechos do documento revelado pela PF mostram a transcrição de um vídeo que revela o Bolsonaro tramando um golpe de Estado desde muito antes da eleição. Eu vou ler trechos do relatório da PF para vocês entenderem melhor. Abre aspas. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Fecha aspas para Bolsonaro. Olha só, hein? Eu fiquei muito curioso para saber quais são essas mídias, porque tem muitos jornalistas desesperados, principalmente do Estadão, atacando o tempo todo o STF. Em outro trecho, o Bolsonaro relata a PEC da bondade, que foi um monte de recursos que ele liberou de forma ilegal e na boca da urna para tentar conseguir os votos suficientes para vencer as eleições. Vejam esse trecho, abre aspas. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né? Depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, manter 70% dos votos, ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos. Vou explicar por quê, né? Fecha aspas. Então, pessoal, nós podemos ver bem claramente aqui o desvio de finalidade da PEC e o seu uso para fins eleitorais. Agora não se trata mais de ilações ou falsas acusações, mas há provas cabais desse crime também. Já o terceiro bolsonarista que recebeu a visita da Polícia Federal é um que muita gente aguardava com ansiedade a vez dele ser pego. E é o general Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a investigação, o general Heleno cobrou em reunião feita em 2022 que órgãos do governo federal deveriam atuar para assegurar a vitória de Bolsonaro nas eleições. Nas palavras dele, abre aspas, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições.
Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Fecha aspas para o general Heleno. A Polícia Federal também destacou outro ponto, e esse é o mais chocante de todos, pessoal. O general Heleno fala de forma categórica que eles deveriam agir contra determinadas instituições. Ele diz o seguinte, segundo a PF, abre aspas, eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições e vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Fecha aspas. Olha, só de pensar que pela idade esse aí não vai ficar nada na cadeia já me deixa muito irritado, viu? O mais ousado de todos. E ele estava certo, viu, pessoal? Se o Bolsonaro escuta esse general, estaríamos agora debaixo de uma ditadura. Eu não estaria aqui falando e nem vocês aí comentando neste vídeo. Mas felizmente nós nos livramos dessa. E vai ser até interessante o Bolsonaro no banco dos réus e respondendo para o Alexandre de Moraes no STF. Mas como ele é muito covarde, eu sou capaz de apostar que ele ficará calado quando chegar a vez dele de falar. Agora tem mais. Pessoal, o Alexandre de Moraes negou um pedido apresentado pela defesa do Daniel Silveira. Pois é, o ex-deputado quer progredir de pena para o regime semiaberto. O valentão que tacava o terror acreditando que o golpe de Estado daria certo, agora está abandonado às traças pelo seu líder maior. Bolsonaro, que sempre abandona os seus aliados pelo meio do caminho, não poderia fazer diferente com ele, não é verdade? Está lá, jogado às traças e nem tem mais o nome citado pelo mito. E foi o próprio Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, que se manifestou contra a ida do bombadão para o semiaberto. E é claro, em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes não deixou escapar e apontou diversas coisas, entre elas a não comprovação, pessoal, dos 4,3 milhões de reais que foram impostos para ele em multas por sucessivos descumprimentos de decisões judiciais. Era bom, né? Arrancar a tornozeleira eletrônica, ofender de tudo quanto é nome o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso enquanto acreditava que o sonho propagado pelo mito da ditadura vindoura daria certo. Que pena, vai mofar atrás das grades por um bom tempo. E quem vai pagar essa multa gerada pelas inúmeras desobediências e ultrajes que ele cometeu contra a lei e os ministros do STF? Contra a sociedade em geral, né? Porque o crime, quando é praticado, pessoal, ele é praticado contra a sociedade, contra nós. Quem não se lembra do vídeo publicado pelo Bombadão nas redes sociais, lá em fevereiro do ano 2021, quando ele falou em dar uma surra nos magistrados? Defendeu também lá aquela porcaria de golpe de 64, AI-5, e agora vem reclamar de prisão em complexo militar? Aí não, né, Daniel? Tem que aguentar o regime. E para quem continua seguindo e fazendo as coisas que o mito manda, fica a dica, vai dar ruim. Agora isso aqui é uma coisa muito grave, pessoal. Mostra que nós ainda estamos longe de ser um país sério. Após fazer propaganda anti-vacina ao lado de Nicolas Ferreira, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, recebe em Brasília a Medalha Mérito Legislativo de 2023 na Câmara dos Deputados. Destruir a vida de crianças e espalhar vírus pelo país deveria ser um critério de desclassificação, mas parece que a Câmara dos Deputados, lotada de conservadores e extremistas, não está se importando muito com isso não, viu? A medalha para Zema foi indicada pela deputada Adriana Ventura, do partido que se diz novo, mas que cheira a mofo da ditadura.
Enquanto isso, o Ministério Público está analisando a denúncia que foi apresentada contra Zema aqui em Minas Gerais, por causa da sua publicação estúpida anti-vacina que ele fez em suas redes sociais, ao lado de Cleitinho e do deputado Nicolas Ferreira. O comunicado dizia que todo aluno, independentemente de ter vacinado ou não, poderia ter acesso às escolas em Minas Gerais. Um verdadeiro absurdo, e falaram ainda que a liberdade e a educação agradeceriam. Por causa disso, a deputada estadual Beatriz, que pertence ao Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais, fez uma denúncia apontando que a medida anunciada descumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigatoriedade da vacinação, e também descumpre uma lei estadual que diz ser dever das escolas públicas e privadas orientarem quanto à imunização de crianças até 10 anos de idade. O texto da denúncia foi muito bem elaborado, tá, pessoal? Cita, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal que não classifica a obrigatoriedade da vacinação como uma violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou dos responsáveis. Eu espero muito que o Ministério Público aqui de Minas Gerais não decepcione os brasileiros. É preciso dar um basta nesse tipo de discurso, que as pessoas que cometem crimes devem ser responsabilizadas. Não adianta o STF e a PGR tomarem medidas no âmbito nacional se os ministérios públicos dos estados ficarem de braços cruzados, tolerando este tipo de discurso. Então vamos aguardar e ficar de olho aí. Gente, eu tô deixando a minha página fixada aqui embaixo no primeiro comentário. Se você curte meu conteúdo, pode me dar uma força lá seguindo também, para engajarmos ainda mais nessa luta. Daqui a pouco eu volto. Fui!